Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a festa da conversão de São Paulo. Na liturgia das horas, aquele livro que os padres e os religiosos rezam, leem todos os dias, nós temos o hino de entrada da oração de vésperas que diz: concelebre a igreja cantando, de São Paulo a grandeza e esplendor, de inimigo se fez um apóstolo, pelo grande poder do Senhor. Ele que antes perseguia a igreja, que odiava a Cristo, pela ação da graça de Deus, se tornou um apaixonado por Cristo. Meus irmãos, o que é a conversão? Em que consiste a conversão? A conversão é uma mudança que acontece interiormente na nossa alma. A palavra que nós encontramos na Sagrada Escritura é metanoia, convertei-vos. O que é metanoia? Ou metanoia, dependendo da pronúncia de cada um. O que é metanoia? Metanoia não é apenas uma mudança, quer dizer, o que é a conversão? Não é apenas uma mudança de atitude. Você antes não fazia algumas coisas boas e depois de convertido começa a fazer. Você antes fazia coisas erradas e agora você luta para não fazê-las mais. Não é apenas isso. Metanoia é uma mudança que acontece na nossa mentalidade, no nosso coração. Existe uma mudança de valores, existe uma mudança de perspectiva de vida. Nós poderíamos dizer que um dos sinais dessa conversão é que acontece um afeiçoamento, um enamoramento, um amor por Deus e pelas coisas do céu. Naturalmente, nós nos afeiçoamos às coisas da terra, às pessoas da terra, às coisas que nos causam algum conforto e alegria na terra. Isto é natural. Mas afeiçoar-se pelas coisas do céu, desejar as coisas do alto, isso requer uma ação da graça de Deus. Amar as coisas do alto, amar as coisas do céu, muito mais do que as coisas da terra, isso é uma realidade que a graça de Deus realiza no nosso coração. Amar a vida do céu mais do que a vida da terra, ao ponto de estar disposto a perder a vida da terra pela vida do céu, isso é uma realidade que acontece pela ação da graça de Deus no nosso coração. São João Crisóstomo, um bispo do quarto século, ele escreve um texto, ele tem um texto da festa de São Paulo, e ele vai falando aquilo que aconteceu no coração daquele homem, no coração de São Paulo. Ele diz: diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegra e escreve: eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições. Por que São Paulo se comprazia, se alegrava nos sofrimentos, nos opróbrios e nas perseguições? Ora, ou ele era um louco, ou ele estava vendo agora uma realidade que antes ele não via. Isto é, que ele era feliz por ele sofrer perseguições, injúrias e opróbrios por causa de Cristo. Quer dizer, houve uma mudança no seu interior. Ele começou a ver algo que antes ele não via. Ele agora percebe que as perseguições, que as dificuldades, que os opróbrios, de alguma maneira o unem a nosso Senhor Jesus Cristo. De modo, meus santos, que esta pregação
essa linguagem, se ela não for acolhida num espírito iluminado pela fé, é loucura. Uma pessoa que não tenha a sua inteligência iluminada pela fé, ela não consegue se comprazer nessas realidades. Ela não consegue encontrar alegria alguma nessas realidades. Como assim? Ser feliz, me alegrar por sofrer por causa de Cristo. Parece um discurso meio masoquista em que se compraz no sofrimento. Então a primeira realidade, num dia em que nós celebramos a conversão de São Paulo, é pedir a Deus que nos converta a nós, que nos converta a cada um de nós. Porque é verdade, você vai dizer, mas padre, mas eu sou convertido. E muito provavelmente, porque seria muito difícil, poderia, que seja uma pessoa de primeira vez aqui na igreja. Se não, se você está vindo à missa, é porque você é um convertido. Só que a conversão, ela tem vários degraus, ela tem várias escalas na nossa vida. Então, sem sombra de dúvida, todos nós aqui precisamos de um encontro mais profundo com Cristo, em que Ele ilumine a nossa inteligência e nos mostre que existe alegria em perder a vida por causa dele. Foi isso que São Paulo experimentou. Ele que tinha um futuro promissor, ele com certeza seria, ele já o era, e seria maior ainda, um grande em Israel. Mas a partir do momento em que ele aceita Cristo, ele aceita a miséria, a desgraça, a perseguição, a pobreza, o falimento. Porque ele tinha tudo para se dar bem como perseguidor de Cristo, como inimigo de Cristo, como um fariseu. Mas a partir do momento que ele se converte, tudo isso ele perde, e ele diz: eu tenho tudo isso como esterco, como cocô. Eu tenho tudo isso como esterco, não tem valor nenhum. Por quê? Porque agora ele estava vendo algo que antes ele não via. Ele consegue ver que verdadeiramente feliz ele é agora, padecendo tudo isso, mas porque um dia ele estará com Cristo e com tudo aquilo que ele prometeu. De modo, meus irmãos, que nós precisamos pedir a Deus essa graça para nós. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa crescer cada vez mais, para que eu possa te amar cada vez mais, para que eu possa me desvencilhar cada vez mais daquilo que me amarra, para que eu possa me deixar levar cada vez mais pela tua graça, sabendo que eu estou fazendo a melhor escolha, porque eu estou caminhando para Cristo. Continua São João Crisóstomo, um bispo do quarto século. Por isso, corria ao encontro das humilhações e das ofensas que suportava por causa de Cristo, com mais entusiasmo do que nós, quando nos apressamos para alcançar o prazer das honrarias. Eu vou até repetir, porque só de ouvir é de enrubescer, é de deixar a cara vermelha de vergonha. Diz São João Crisóstomo: Paulo corria ao encontro das humilhações e das ofensas que suportava por causa de Cristo, com mais entusiasmo do que nós quando corremos para os prazeres. Porque ele sabia que em Cristo ele tinha tudo aquilo que o mundo oferecia e infinitamente mais. Que a verdadeira riqueza estava em Cristo. Vocês percebem que nos falta conversão, que nos falta iluminação da graça de Deus, que nos falta uma maior intimidade com nosso Senhor, quando nós, por causa de algo que o mundo venha a nos oferecer, nós estamos dispostos a perder Cristo. Quando nós, por causa de uma sedução mundana, seja ela qual for, nós viramos as costas para a vontade de nosso Senhor. Imagine quando você está na sua oração e vem aquela
preguiça ao seu coração. Aí você diz: eu vou parar, essa oração já me cansou. Eu vou parar, eu vou dormir. Você trocou a intimidade com Cristo, no qual você teria a força necessária para caminhar e crescer cada vez mais no amor de Deus, por um consolo momentâneo, que é, por exemplo, neste caso, o sono. Então falta essa luz, que não é apenas uma consciência da inteligência, mas é uma luz do Espírito Santo, que nos faz até mesmo pregustar, experimentar essa alegria que nós sabemos que consiste em conhecer Cristo, em possuir Cristo, em ser de Cristo. Era isso que fazia com que São Paulo estivesse disposto a passar por todas essas dificuldades, mas não perder nosso Senhor. Porque senão, meus santos, se isso fosse uma realidade apenas intelectual, São Paulo, ele faria tudo isso, mas no fundo, ele seria um homem meio tristonho. Mas quando nós lemos as suas cartas, nós vemos que São Paulo é um homem cheio de entusiasmo, cheio de alegria, com todos os sofrimentos pelos quais ele passava. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, imagine se nós passássemos por algo assim, se nós teríamos esse entusiasmo. São Paulo diz: meus irmãos, quantos, por causa de Cristo, quantos trabalhos, cárceres, prisões, açoites, surras, açoites sem medida, muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus as 40 chibatadas menos uma. 5 vezes. Então 5 vezes ele foi preso ao tronco e lhe chicotearam 40 menos uma, porque como ele era um cidadão romano, para não ter o erro de dar uma chibatada a mais, e aí o algoz seria penalizado. Então, para não acontecer isso, ele dava 39. Então ele com certeza tinha as costas latanhadas, cortadas, cheias de cicatrizes. Talvez, se fosse algo com um de nós viveríamos deprimidos por aquele sofrimento, enquanto São Paulo está cheio de alegria, porque que maravilha sofrer por aquele que por mim sofreu. Que alegria sofrer por Jesus e me unir ainda mais intimamente a Ele. E continua: 3 vezes fui flagelado com varas, além das chicotadas, apanhou com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo, viagem sem conta e exposto a perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E continua. Tudo isso ele sofreu por causa de Cristo, e ele diz o quê? E em tudo isso eu me alegro. Então, meus irmãos, este homem, ele recebeu uma luz, ele recebeu uma iluminação que o Senhor quer conceder a cada um de nós. Claro, muito provavelmente nós não passaremos por algo semelhante, mas todos nós precisamos ter essa luz de Deus dentro do nosso coração, para que compreendamos que este mundo é passageiro, e aquele mundo que Ele reserva para nós, que é o definitivo, aquele nos dará toda a alegria e muito mais do que nós podemos desejar neste mundo. Continua São João Crisóstomo: uma só coisa o amedrontava e o fazia tremer. Isto é, um homem que apanhou tantas vezes, um homem que ia para o deserto, um homem que quase morreu afogado com o navio naufragado, um homem que foi apedrejado. Era um homem valente, mas só uma coisa
o amedrontava e o fazia tremer. Ofender a Deus, perder a sua amizade. Perder a amizade com o nosso Senhor. Deixar de ser amigo de nosso Senhor. Amá-lo menos. Ofendê-lo com alguma atitude, com algum pensamento, com alguma omissão. É um sinal claro da ação de Deus, de quando a conversão começa a verdadeiramente frutificar no seu coração. Aí você diz, mas padre, mas eu não percebo isso com tanta clareza no meu coração. Isto é, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo de ser infeliz, eu tenho medo de morrer, sei lá, eu tenho tantos medos, mas eu não tenho medo de ofender a Deus. Isto é, quando eu paro, aí sim eu tenho medo, mas não é uma realidade que está constantemente presente no meu coração. Então, uma pessoa que tenha medo, por exemplo, de envelhecer e ficar doente em cima de uma cama, ela não precisa pensar nisso para ter medo. Ela normalmente, de vez em quando, ela percebe que aquele medo está no coração dela. Pois bem, este medo de perder a Deus, de ofendê-lo, não deveria ser apenas fruto do nosso raciocínio, que já é algo positivo. Quando você para, raciocina e diz, nossa, eu não quero ofender a Deus, eu não quero perder a amizade com Ele. Mas também, e principalmente, quando você percebe que aquela realidade já está fincada, enraizada no seu coração. Isto é, existe no seu coração um desejo de agradar a Deus em todas as coisas. Existe no seu coração o desejo de nunca ofendê-lo, de nunca entristecê-lo, de nunca perder a amizade com Ele. Você percebe que isso sempre está no seu coração. Se isso, meus santos, é uma realidade, é porque a graça de Deus está frutificando na sua alma, está frutificando na sua vida. Poderia aqui continuar com todo o texto de São João Crisóstomo a respeito de São Paulo, mas acredito que já foi suficiente isso que ele nos disse, e já é suficiente para a nossa oração no dia de hoje, em que nós celebramos a conversão de São Paulo. O que é que nós iremos pedir a Deus? O que é que nós iremos celebrar em nós? O que é que nós iremos, de alguma maneira, fazer valer na nossa oração? O desejo de amá-lo muito, de amá-lo com generosidade. Pedir a Deus a graça, Senhor, coloca no meu coração o medo de perder-te, o medo de te ofender. Coloca no meu coração, Senhor, um desejo sincero de crescer cada vez mais no conhecimento de Ti, no amor a Ti. Concede-me, Senhor, que aquela luz que um dia foi abundante no coração de São Paulo, seja também abundante no meu coração e no coração daqueles por quem eu rezo. Que hoje também rezemos por aquelas pessoas difíceis. São Paulo era um homem difícil. Se nós pensássemos na conversão de São Paulo, imagine como é que um perseguidor vai se tornar um apaixonado por Cristo. Nunca, jamais, impossível. Pois bem, para Deus nada é impossível. Então, se você, quando olha para o seu coração e vê tantos impossíveis, também olhe para aquelas pessoas por quem você é chamado a rezar e que você diz, mas é muito difícil. É muito difícil que aquela pessoa se converta. Difícil era a conversão de São Paulo e ele se converteu. Então reze por você. Coloque sua vida, o seu coração, aquelas pessoas por quem você reza, e não tenha dúvidas que se você passar o dia de hoje unido nesta súplica da sua conversão e daqueles por quem você intercede, você estará celebrando e festejando dignamente o dia da conversão de São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.